Bem-vindos a mais uma entrevista do Setubalense, desta vez ao candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Setúbal. Tem 66 anos de idade, é mestre em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes e foi docente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal durante mais de 30 anos no curso de formação audiovisual que inclui design e fotografia. Fernando Pinho, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Porquê é que aceitou ser candidato do Bloco de Esquerda? Porque foi um desafio da própria organização, que me vieram convidar e que acharam que eu tinha o perfil, portanto, adequado para eventualmente corresponder a esta fase da vida setubalense e da autarquia e depois de pensar no assunto, portanto, sim, anuí com relativa facilidade, porque sim percebia os argumentos da necessidade de se intervir publicamente e de dar o nosso contributo. Também agora estou reformado, tenho mais tempo e isso também facilitou a minha disponibilidade de poder, portanto, aceitar o desafio que me foi feito, com muito orgulho e com muita honra por os meus camaradas e companheiros do partido me terem feito diretamente o convite, que depois foi ouvida a estrutura toda da Conselhia, os militantes, como isto é em nome de pessoas, teve que haver votação direta, portanto, tive que ser eleito pela própria estrutura, que é a Conselhia do Bloco de Esquerda de Setúbal. É militante desde os tempos da UDP, mas, tirando uma exceção, nunca foi autarca nem candidato. Porquê é que agora é que decidiu entrar? É por essa razão de agora é que está reformado? Não propriamente. Eu normalmente quase sempre participo em todas as eleições autárquicas como candidato, portanto, quer para a Junta de Freguesia onde moro, Pontes, Gâmbia e Alta Guerra, até encabeçando essa lista, quer para a Assembleia Municipal, quer mesmo em outros lugares para a Câmara, não elegíveis, é claro, mas sim, mas sempre tenho mais ou menos correspondido àquilo que são as necessidades que o próprio partido decide e que acha que é importante e que eu posso desempenhar o papel que eventualmente o partido deposita em mim. É um amante da fotografia, tem fotografado muito. Politicamente, qual é a fotografia que faz da cidade e do concelho? Sim, sou um amante da fotografia há muitos anos, talvez para aí há 50 anos, lecionei fotografia durante muito tempo, criei aqui há 3 ou 4 anos um grupo de fotografia em Setúbal que funciona ali na 6, no Centro de Cidadania Ativa, que agora está um bocado inativo por questões óbvias, portanto as pessoas tinham que se juntar, mas a minha fotografia é no campo social. Já fotografei o Vitória para o jornal A Gazeta dos Desportos em 1980, portanto durante 8 anos, faço fotografia social de casamentos, alguns amigos têm casa aberta em Setúbal e não só, em Ferreira do Alentejo, vou ajudar a fotografar casamentos, batizados, portanto isso tudo que mexe com fotografia mexe comigo. Depois há outra parte que é fazer as minhas fotografias, as coisas ligadas à arte. Já fiz 5 ou 6 exposições em Setúbal, no Museu do Trabalho, na Casa do Bocage 2 vezes, na Casa da Cultura o ano passado, portanto... Noto que parece que gosta mais de fotografia do que política. Eu tinha-lhe perguntado politicamente qual é a fotografia que faz e só nos fala de fotografia. Não, já vou lá. Politicamente, sim, todos os eventos que há do ponto de vista da movimentação dos trabalhadores, das pessoas, o 1º de Maio, o 25 de Abril, portanto, todas essas ações de protesto, de contestação, portanto, normalmente estou sempre a fotografar nessas ações, embora possa ter algumas funções nessas organizações, ou como foi aqui em tempos, na década de 80, a organização do 1º de Maio em Setúbal, que se organizou durante muito tempo. Esse é um tipo de fotografia, de fotojornalismo, que eu gosto também. Aliás, acho que não há área nenhuma da fotografia que eu gosto mesmo é de fotografia. Politicamente, é a minha vida política, a minha atividade, a minha necessidade de intervir na sociedade e de demonstrar aquilo que penso e aquilo que eu estou de acordo e aquilo que acho que era muito importante para mudar a vida das pessoas. E neste caso concreto de Setúbal, que aqui nasci, aqui me criei e aqui trabalhei,
Portanto, tem um apego muito especial. E, portanto, tudo o que é à volta de Setúbal, eu estou sempre a fotografar, até porque Setúbal tem... Mas qual é o diagnóstico da situação política da cidade de Setúbal que faz atualmente? Do Conselho de Setúbal? Do ponto de vista político? Sim. Eu acho que, de um ponto de vista político, avançou-se alguma coisa nos últimos anos, mas ainda estamos longe de uma cidade efetivamente desenvolvida. Setúbal continua a ser um dos concelhos do país mais atrasados, de um ponto de vista económico das pessoas, e ainda há muita coisa por fazer por Setúbal. Há algumas questões, talvez mais, eu até diria, sem ser pejorativo, de ordem cosmética, que se fez no centro da cidade de Setúbal, que até se pode dizer algumas intervenções esteticamente discutível, pelo menos discutível. Depois isso centrou-se um bocado, ou está-se a centrar no centro da cidade, e acho que há aqui dois andamentos em relação àquilo que é o embelezamento, que é um bocado para quem nos visita no centro da cidade, mas depois há uma periferia que não está a andar ao mesmo ritmo, não está a andar, e devia de andar ao mesmo ritmo nas infraestruturas e nos próprios embelezamento, se é que toda a gente concorda que algumas coisas que têm sido feitas no centro da cidade são mesmo embelezamento, ou pelo menos algumas são de discutíveis. Estava a referir que algumas operações ou intervenções têm sido de cosmética, pode dar alguns exemplos? Sim, claro, Setúbal tem um bocado dois andamentos. Há realmente no centro da cidade algumas intervenções que visam o melhoramento visual de quem nos visita e de quem cá habita. Depois os bairros não estão a andar ao mesmo ritmo. Esse embelezamento não chega a todos os lados da cidade. É normal que se compreenda que o centro da cidade, que sim, esse embelezamento é prioritário, porque é aqui que é a montra de quem nos visita, mas, por outro lado, quer dizer, quem aqui vive e quem aqui trabalha merece tanto como quem, ou mais, do que quem nos visita. Depois há outra questão que é o embelezamento, para uns poderá ser, para outros é pelo menos discutível. Quando a autarquia tem sei lá como é que é de classificar, um decorador, para não ser deselegante, que contrata para fazer as intervenções nos diferentes edifícios públicos, o que quer dizer, acaba por resultar uma estética toda muito igual em todos os edifícios, independentemente da sua história, que é díspara e tem realidades e partem de coisas completamente distintas. Portanto, a intervenção sendo toda feita pela mesma pessoa, o que quer dizer que para já podemos gostar ou não dessa intervenção, porque são gostos e os gostos discutem-se e os tubalenses também são diversos, também podem uns gostar e outros não gostar. Mas quando se alinha toda uma decoração pelo mesmo decorador, e a gente pode falar no Forte de São Filipe, na Casa da Bahia, na Messe dos Oficiais, na Câmara Municipal, no Moinho da Morisca, quer dizer, eu nem sequer aqui quero discutir porque não tenho competências para isso, ou não tenho algumas competências para isso, porque não sou decorador, nem sou arquiteto, nem consigo fazer essa intervenção, mas pelo menos aquilo que eu ouço dos tubalenses é que há muitos que de um início parecia que era uma coisa muito bonita e que embelezava e que muitos agora questionam se efetivamente as intervenções que são feitas realmente são de um gosto, cuidado, de um rigor histórico de cada um dos edifícios e de uma diversidade que Setúbal é feita e que precisava que, efetivamente, essas intervenções não fossem chapa 5 e tudo igual. A gente vai à Casa da Bahia, é igual a decoração à Messe dos Oficiais e por aí fora. Portanto, o Moinho da Morisca. Portanto, há toda uma decoração. Agora, Setúbal é mais do que o gosto de uma pessoa ou de uma presidente ou de um presidente que esteja na autarquia. Setúbal tem que se posicionar de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista estético, portanto, tem que atender que está a falar para os municípios todos, que têm diferentes culturas, diferentes sensibilidades, portanto, e isso tem que ser tido em conta. Não pode ser tudo chapa 5 e copia-se o edifício, seja de 1640, seja feito o ano passado, todos levam a mesma decoração e parece que estamos em Valência ou em Pamplona ou outro lado qualquer, que é o tipo dessa decoração, às vezes me convoca para não dizer, se calhar, outros adjetivos, não é? Sobre o desenvolvimento, também referiu que há aspectos em que não está feito como poderia ou deveria. Quer dar alguns exemplos também? Sim, sobre Setúbal, percebemos que ultimamente a gestão que existia na autarquia, sentar aqui a tentar fazer
um balanço, que não sou eu que tenho que fazer, quem tem que fazer é a própria autarquia que lá esteve. Mas também pode fazer o seu balanço. Claro que sim, o meu balanço, e vou tentar dar alguns contributos. O meu balanço é que Setúbal se virou muito para o turismo. E a coisa correu mal, porque agora, com o problema da pandemia, aquilo que se calhar podiam ser grandes projetos e grandes coisas, portanto, de certa maneira, estão a falir. Eu não estou a dizer que estou contra o turismo ou que se cative pessoas de fora, até porque Setúbal tem belezas inconfundíveis do rio, da serra, da própria Baía, portanto, são coisas a explorar e há que se continuar. O problema é quando o desenvolvimento assenta basicamente aí. Nós não vemos empresas novas com tecnologia de ponta, que respeitem o trabalho, remunerando os trabalhadores devidamente, que respeitem o ambiente. Temos empresas que são antigas, como a Navigator, a Cecil e outras que continuam a prevaricar os locais, o rio, a serra onde estão inseridas e precisamos de renovar, precisamos de empresas novas, que tenham mentalidades atuais do que é um empresariado, que tenham tecnologias de ponta. Não há, eu não vejo Setúbal. Mas nenhuma cidade pode escolher apenas as melhores indústrias e as melhores empresas para si. Como é que isso se pode conseguir? Claro que não pode. E não estou a falar de que tinha que ter isso especificamente. Nem estou a dizer para se acabar que cá existem. Temos que melhorar o que cá há e melhorar o problema ambiental e agora temos que cativar outras. O problema é que o modelo de desenvolvimento assentou muito... Mas a minha pergunta era essa, como é que se pode captar outras empresas e até com a condição de podermos selecionar as isso é o que pretendentes? fazem. Porque é que Palmela cativa, porque é que outros Oeiras cativa, porque é que Castais... Quer dizer, tem que haver um trabalho, um estudo muito aprofundado, tem que se disponibilizar determinados suportes para as empresas se poderem instalar aqui. Tem que haver alguns benefícios, tem que haver... As empresas não vêm para aqui porque é Setúbal. Por exemplo, a cidade do conhecimento que agora é apontada para associar o desenvolvimento à academia, acha que é um passo nesse sentido ou não? Pode ser, quer dizer, eu não rejeito nada à partida, é tudo bem-vindo. O problema é que N promessas que foram feitas de desenvolvimento, como o Porto para paquetes, como uma... Quer dizer, isso tudo foi... esvaziou-se antes de se concretizar. Há N projetos que a autarquia atual e nos seus mandatos anteriores anunciou com pompa e circunstância, mas que realmente não se concretizou. O que eu digo é que temos que continuar a insistir nisso e enquanto Setúbal não conseguir ter um tecido empresarial moderno, atualizado, no campo do trabalho, no campo do ambiente e das tecnologias novas, porque realmente não há. Em Setúbal, não se conseguiu captar nada. Eu não acho que seja fácil, não estou a dizer que isto, a gente estala os dedos e que amanhã estão aqui 50 empresas, não é nada disso. O problema é que acho que pouco se fez nessa área e o resultado é que não há praticamente empresas com essas características. Mas outros concelhos conseguiram atrair. O que é que fizeram? Vamos ver, vamos aprender o que é que fizeram para atrair. Porque, possivelmente, se vão para outros concelhos, também podem vir para Setúbal. E aqui temos condições. Não é só paisagísticas, é de acessos, é de uma série de coisas que outros concelhos não têm. É curioso e confesso que, do meu ponto de vista, para mim pessoalmente, Sim. até é agradável ouvir uma pessoa do Bloco de Esquerda a defender uma política de atração de empresas e o investimento na modernização empresarial, num discurso um pouco mais liberal, digamos assim. Não é liberal, porque quer dizer, aquilo que eu foquei e que quero voltar a frisar é que respeita as condições de trabalho, que tenha tecnologias de ponta e que respeite os aspectos ambientais. Portanto, isso são três questões que hoje, em Setúbal, para o Bloco, ou seja para quem for, quem não respeitar isso numa empresa, ou quem não preservar, ou quem não negociar com esta base, com a vinda de qualquer empresa, está a cometer um atentado ao desenvolvimento. Porque como é que pode ser sustentável? Se uma empresa vem poluir o rio e que mata tudo o que há no rio, como é que pode ser sustentável se agora decidirmos aprovar uma outra Cecil noutro lugar da serra, para começar a explorar? Isso é sustentável? Queremos isso? Queremos empresas por querer empresas? Sim, o turismo é sempre com as riquezas naturais que nós temos, Setúbal tem,
Portanto, sim, o turismo é bem-vindo e tem espaço e com certeza tem aqui sítios muito interessantes para se recriar isso é um aspecto importante e eu não nego que esse trabalho, esse caminho, em parte foi feito pela a gestão anterior da autarquia de Setúbal. Mas é pouco. É pouco. O problema é que Setúbal continua a ser, era e continua a ser, um dos concelhos mais pobres do país. E isto se altera-se como? Só com o turismo? É preciso atrair e preciso negociar e preciso ter moeda de troca ou pelo menos ter outras coisas para oferecer às empresas. Porque as empresas O que é que se pode oferecer, por exemplo? Incentivos fiscais, boas localizações? Tudo isso é Conhecimento através do, sim, é um pacote. Do desenvolvimento. Temos o Politécnico, está aqui academia. perto, podemos incentivar as parcerias no nicho de empresas. Sim, possivelmente a autarquia já pensou nisso. Eu não estou a dizer que estamos a descobrir a pólvora ou que, quer dizer, que da nossa parte agora é que estamos a... Não é nada disso. O problema é que não se concretizou. São quase 20 anos de mandato desta força política. Não se concretizou. Portanto, o problema é que precisamos que os tubalenses não sejam realmente só empregados de mesa e que não sejam só pedreiros ou outro tipo de coisa. Precisamos que sim, também haja isso, mas que consigamos, portanto, ter outras valências em termos empresariais. E há condições em Setúbal para isso. E para além deste aspecto, quais são outros campos essenciais do seu projeto para Setúbal? Há o problema da habitação, o problema da água. Por exemplo, na habitação, o que é que se pode fazer de diferente? Agora foi aprovado, vamos ver, a sua concretização, um projeto, negociação, um plano local de habitação. Ok, vamos pôr esperanças nisso, que finalmente, ao fim de 20 anos, há um projeto por parte da autarquia que está sentado no poder para intervir. Mas porquê é que isto, quase 20 anos depois, só agora é que surge? A resposta mais imediata é que agora é que há as verbas do plano de recuperação. Será que há só agora? Europa, Será bazuca, que não haviam outras? Será que não se pôde negociar? Teve a habitação em Setúbal. No seu entender, porquê é que não foi antes? Eu acho que não foi feito o trabalho necessário para a autarquia para conseguir desbloquear. Uma cidade como esta não pode estar 20 anos sem praticamente se construir nada, sem se recuperar nada. Ou praticamente, eu digo nada, isto será cá um exagero. Mas não houve, é por isso que Setúbal, isto já veio na imprensa, portanto, é a nível do sul da Europa a segunda cidade mais cara para poder habitar. Somos o concelho mais pobre, a segunda cidade mais cara para habitar. Moramos 3 horas, há uns dias, para ir para Lisboa trabalhar. E como é que, no caso da habitação, como é que se pode mudar isso então? Não, mudar, há este modelo, que eu nem sequer conheço em particular, mas que acredito que foi negociado e que era uma necessidade premente para a cidade de Setúbal. Há muitos anos, não é de agora, há muitos anos, está bem. Pode dizer, mas não havia antes. Não havia antes, mas se calhar havia outras medidas intermédias que se podiam ter operado no terreno. Isso a autarquia não manda nos dinheiros nacionais e no orçamento de Estado, mas pode influenciar e pode detectar, identificar as carências gritantes. A gente tem aqui zonas, já não falamos no saneamento básico, há zonas periféricas da Gâmbia, do Val da Rosa, continuam com o saneamento básico para fazer. Portanto, há muita coisa, não é habitação, é outras questões, mas há carências, há muita coisa para fazer. Está bem, fez-se o que se fez. Eu não estou a discutir isso, nem quero discutir, nem só um pouco quero discutir a gestão de quem esteve no poder. Não é isso que me motiva. O que me motiva é o que eu acredito para os tubalenses. Há coisas que têm que ser diferentes. E é o caso da água, o Bloco de Esquerda tem defendido o Teve regresso conta. à esfera pública da água em Setúbal. Claro, em todo o lado. Não é só essa. Essa é uma parte da questão que é a mais importante. Que sempre, e acho que com a própria dívida que consta que a própria Águas do Sado deve à autarquia, se calhar já devia ter havido maneira de reverter o contrato. O contrato termina este ano, no final, em novembro, ou coisa parecida. Mas, com a falta de cumprimento por parte da empresa, se calhar já é motivo mais que suficiente para isto ter acabado há mais tempo. Não sei porque é que não acabou. São perguntas que podem ficar no ar. Alguém que responda a essas questões, porque é que se aparentemente é tão a favor da privatização deste bem essencial, que é da água,
Porque é que não se tomou medidas nenhumas quando se sabe que é a própria empresa que deve não sei quanto à própria autarquia? Isso é um incumprimento de contrato. Não sei, digo eu, mas o que é certo é que se calhar já tinha havido possibilidade de reverter a privatização que o PS fez, portanto, da água a uma empresa concessionária, que acho que os setubalenses não ganharam nada com isso e continuam a pagar uma das águas mais caras do país, portanto, e não beneficiou nada os setubalenses. Outra coisa é a tarifa social da água, que tem sido aprovada, ainda há pouco tempo foi no Barreiro, e vocês noticiaram, e tem sido noutros concelhos. Portanto, é preciso acabar com a pobreza. Os setubalenses merecem o que os outros merecem. E isto, quer dizer, se é nos concelhos mais pobres do país, e continua a ser, se tem os preços de habitação, que não há. O problema da habitação não é só barracas, porque temos a Quinta da Parvoíce, que é um escândalo. É um escândalo para a cidade de Setúbal aquilo existir ali e já lá foram deitar abaixo mais umas coisas. Só quem vai lá e vive, e com certeza já foi e já sabe o que é que lá existe, aquilo é miserável. E agora, se as pessoas estão interessadas em discutir, porque não é nacional, porque não está analisado, são seres humanos. Seres humanos. Eu não posso... Mas, por exemplo, na Quinta da Parvoíce, uma das coisas que é pública é que tem abastecimento de água clandestino. E às vezes é cortado, quando é cortado a Igreja e outras instituições defendem, volta-se a ligar. Não é também uma injustiça relativamente aos demais tubalenses que não pagam, não têm direito à água de graça, digamos assim? Então mais vale matarem as pessoas. Não, pergunto-lhe assim qual é a solução que a política tem, no seu entender, para estes casos. Se as pessoas... Assim, isto é todo um pensamento que está por trás disto. Se as pessoas passam da rua, da Estrada da Graça, cá de cima, e olham lá para dentro, e veem duas antenas parabólicas, e dizem, pois, grandes vidas, eu também queria, não pago impostos, tenho antenas parabólicas, e se calhar lá estava algum carro de melhor coisa. E a questão da luz e a questão da água, que também há muitas vezes. Mas isso é um problema social gravíssimo, é um problema de Setúbal, não é daquelas famílias ali, é o problema de como é que as pessoas chegam a uma situação de pobreza extrema, vão lá ver como é que as pessoas já sabem como é que as pessoas vivem. Mas aquilo é viver. É viver onde? Num país europeu. Aquilo é uma vergonha. Agora, deem-me de falar, o problema não pagam a água. Desculpem lá, meu. Mas isso é o problema principal. Está bem, ok, tem que se legalizar. A autarquia, se calhar, já podia dar passos para legalizar essa situação. As pessoas têm direito a viver. Então, por isso eu dizia do início, então se nada disto faz sentido, não podem ter água, não podem ter... As empresas de telecomunicações não põem lá nem televisão, nem coisa nenhuma. Não podem ter televisão, não podem ter cá. Matem as pessoas. Então matem, quer dizer, pronto, ok, já não têm nenhum problema desses. Agora, um problema são vidas humanas. E não me interessa se chegaram das ex-colónias, se chegaram do Senegal, do outro lado. Quer dizer, o problema é que estão cá, não estão presas, não estão no CEF ou no outro lado qualquer, não estão confiscadas. Estão aqui a viver, tem que ter algum enquadramento. Também não se compreende como é que, eventualmente, no país, uma pessoa demora 10 anos, mesmo os filhos nascendo cá, continuam... Mas isso é outras questões. Mas voltando à questão da água, no caso do Bloco de Esquerda poder influenciar a política municipal, a água é para ser pública e claro, presumo que mais barata. Mais barata para quem automaticamente prova que não tem rendimentos para pagar o preço da água que tem. Aliás, como se faz em Lisboa, no Barreiro e noutros concelhos. É igual. E que outros defendem noutros concelhos, e aqui não sei se defenderão ou não, a gente depois vai ver, portanto, na prática. Mas sim, a água é um bem essencial, tem que ser público. Como a eletricidade de via, como os transportes, como uma série de coisas que têm que ser bens públicos, como o Serviço Nacional de Saúde, que toda a gente dizia cobras e lagartos, mas agora, se calhar lá vamos chegar, mas que agora dá muito jeito. Percebeu-se a falta que faz. Claro. E sobre o IMI? Sim, claro. Aí a fiscalidade municipal. Sim, quase nem merece discussão, quer dizer, essa coisa do plano de reequilíbrio financeiro, primeiro não se podia e agora nos últimos 2 anos já se pode reduzir 1/10, primeiro era obrigado, estava no contrato para o reequilíbrio financeiro e nem pensar, nem se podia discutir. Mas agora nos últimos 2 anos já se pôde. E se calhar pode-se mais. O problema é que as engenharias financeiras, quando sequer argumenta-se politicamente, esconde-se o processo, a gente não sabe exatamente como é que lá chega e se pode ou não pode, portanto, e diz-se cá para fora, não pode, estamos obrigados, isso foi a dívida que os outros contraíram, a gente está a pagar a dívida. E isso é fácil dizer, manipular estas questões todas, porque, pelos vistos, não podia, mas agora pode.
Mas, para além disso, qual é o seu pensamento? Acha que Claro, deve claro, ser mais sim. baixa a taxa de limite? Claro, sim, não tenho dúvidas nenhumas. O mais baixo que for possível, desde que mantenha a sustentação das contas públicas da própria autarquia. Agora, é incompreensível que seja um dos mais caros do país, quando estamos num concelho que é dos mais pobres do país. Isto são contradições atrás de contradições. Completas. E sobre o estacionamento? Sim, sobre o estacionamento, quer dizer, eu acho que a primeira coisa que se tinha que ter feito é realmente o plano de mobilidade interna da cidade. Mas foi feito. Sim, mas o plano não está em ação. Onde é que está? Os autocarros, Primeiro os foi- preços, onde é que está? Foi feito um plano, primeiro um estudo e depois um plano de mobilidade. Sim, onde é que está? Antes Na de ter- prática? Não, antes- na prática. Isto, promessas, as pessoas dizem, não é só os tubalenses, qualquer um diz, isto, promessas os políticos fazem muitas e todos os dias, a toda a hora, e até prometem vender, salvo erro, com as devidas distâncias a mãe. Mas o problema é prática. Tinha que se praticar isso e depois tinha que se avançar então para outro tipo de uma cidade atual, com menos carros, controlado, mas não para os tubalenses. Os tubalenses pagam aqui os seus impostos, vivem aqui, então vão ter o mesmo tratamento que tem qualquer pessoa que vem de fora para aqui? É igual? Está bem, as pessoas têm direito a ter um desconto por duas viaturas por cada da sua residência. Mas se vier à praça no carro, não pode. Paga igual aos outros, não está na área da Então, mas na residência. prática, como é que isso poderia processar? Isso é complicado. O problema, aquilo que nós defendemos é que, primeiro que tudo, tinha que haver um plano de mobilidade para a cultura das pessoas deixarem com informação pedagógica para que as pessoas utilizassem os transportes públicos e deixassem os carros, não viessem confluir para o centro da cidade. Essa era a primeira coisa, um plano de mobilidade interna e até bicicletas, trotinetes, que as pessoas podiam utilizar, ter os transportes equacionados de outra maneira. E no fim disso estar feito, então é que se podia ir para um plano de parqueamento, de taxação. Sim, eu não rejeito. Mas esse caminho está-se a fazer, independentemente de não aceitarmos que Pois o está-se a ritmo fazer, seja mas bom. bocadinho Há ao mais contrário. ciclovias na cidade, os transportes É verdade. públicos também está a haver uma revolução Não estou a negar na nada área disso. metropolitana, portanto, Mas não se chegou... caminha-se nesse sentido. Claro. Mas Agora, o ainda bem. ideal que está a defender poderia não ser possível atingi-lo mais cedo. Não, há alguma inversão das coisas. Para já, a extensão da área, o prazo de duração do contrato, portanto, há coisas que são discutíveis, muito discutíveis. Mas não estou a entrar por aí. Estou só a dizer que aqui, primeiro tinha que se aplicar o plano de mobilidade que não está em prática. E no fim disso estar, arranjar mais meios de mobilidade para utilizar as ciclovias e, como diz, muito bem, com outros transportes alternativos, podia ter a bicicleta para aqui, e depois vai buscar do outro lado, e depois volta para cá, portanto, como algumas autarquias têm, não é só Lisboa, outras já têm Aveiro e outras têm isso. Primeiro era esse plano, e depois então passava-se à parte B. E está tudo ao contrário, parece que aqui a fobia é já fazer a concessão, é já pôr os parquímetros, é já marcar e já começar a sacar. Já começar a sacar. Portanto, e sempre os tubalenses a pagarem. Sempre a pagarem. E isso eu posso ser acusado de bairrista. Não quer saber. Não me interessa. Em primeiro lugar, para mim, vão estar os tubalenses, trabalham aqui, vivem aqui e pagam aqui os seus impostos. E esses têm que ser respeitados até ao fim. Até ao fim. Outra coisa que a gente pode falar das mobilidades, é o problema do acesso, dos acessos às praias. Como é que Setúbal, como é que os tubalenses são privados, por um lado de ir à Troia e agora por outro lado de ir às praias da Arrábida? Eu estou de acordo que aquela salvejaria que existia nas praias da Arrábida, quer dizer que aquilo era impraticável. Agora, tem que se estudar o assunto e não pode. Mas não tem nenhuma ideia ainda de como é que isso pode ser. Qual pode ser o modelo melhor do que o atual? Há ideias, sim. Por exemplo, tem que se pensar se podemos alargar as questões dos transportes com participação, por exemplo, para a Troia. Isso podia ser uma forma de devolver a praia da Troia com toda a dimensão que tem e para não deixar que toda a pressão caia nas praias da Serra da Arrábida. Mas para a Rábida os transportes já funcionam, esses espaços já são usados. Sim, funcionam, mas eu acho que ainda há muito para fazer. Ainda há muito para fazer. Aliás, aquela intervenção que foi feita agora em Galapos é de uma pessoa pôr as mãos, a questão a ser feita é de pôr as mãos na cabeça. Então porquê? Porque acho que aquilo, de um ponto de vista do ícone, que a praia de Galapos era para Setúbal, aquela entrada, aquilo quer dizer, destruir aquilo tudo.
quer dizer, não faz. Mas para quê? Então nunca foi necessário nenhuma ambulância de primeiros socorros descer à praia, agora é necessário? Agora é que se coloca. Mas aquilo é o quê? Aquilo é destruir por destruir. Mas a quem é que querem convencer que era preciso um acesso daquela maneira, portanto, à Praia de Galapos? E destruir aquela entrada de Galapos, que era um ícone da própria praia. Dos setubalenses. Toda a gente, de certeza que conhece, de certeza que tem essas recordações, foi destruído, já não existe. Já não existe. Isto é, no mínimo, de bradar aos céus, para não dizer outra coisa. Mas sobre ainda estas questões das praias, é preciso, possivelmente, negociar, porque se empresas como a Cecil podem escavar até ao tutano, a própria serra, porque é que não se pensa e não se negocia com estas empresas a possibilidade de, devidamente enquadrado na paisagem, com planos e com coisas concretas, fazer mais um parque ou 2 de estacionamento devidamente enquadrado para a Serra da Arábia? Por que não? Por que não fazer isso? Está bem, a empresa não vai dar de mão beijada, mas a CSL até ultimamente mudou a sua política em relação à cidade, aos clubes desportivos, às instituições, tem outra política. Possivelmente era uma... Agora, não sei como, não sou técnico, não sou especialista. Agora, que o problema da Arrábida não está resolvido, não está resolvido. No seu entender, tem que se encontrar uma forma de claro. as pessoas que puderem usufruir melhor das praias, Os tubalenses, pelo menos. com mais estacionamento. Mais estacionamento devidamente enquadrado, possivelmente com a empresa que explora a própria serra a dar o seu contributo importante e devidamente enquadrado de um ponto de vista paisagístico. Não é para chegar ali e fazer ao céu aberto um estacionamento se em qualquer sítio, de qualquer maneira. Não, devidamente enquadrado. Mas tem que haver soluções para rentabilizar aquelas praias para as pessoas, portanto, no geral. Okay. E sobre as dragagens? Sim. Concorda que não concordo em nada. Acabou por resultado de ser aceitável ou não? Não, de maneira nenhuma. Nós, aliás, fomos a única força política que fizemos um comunicado, participámos em todas as manifestações e todos os ajuntamentos que houve, agitámos, indignámos com a posição da Sra. Presidente de chamar arruaceiros à primeira concentração de setubalenses que se fez na Praça do Bocage, 150, 200, 300 pessoas, não sei quantas, não contei, mas achei indigno de uma autarquia que vão ter uma intervenção a nível do Rio como tiveram e depois criaram uma comissão para empatar na Assembleia Municipal, para empatar, que ainda agora não saiu as conclusões e já as dragagens estão feitas. Para que é uma comissão destas? É para me enganar? Desculpem lá. Quer dizer, para calar as bocas do mundo, cria-se na Assembleia Municipal, da Câmara Municipal de Setúbal, uma comissão para acompanhar e estudar o assunto, ainda não apresentou o relatório, já as dragagens estão todas feitas. Até e se aquilo chegarem à conclusão que não chegam, porque a própria Presidente estava de acordo com as dragagens, além de chamar arruaceiros às pessoas que se juntaram na primeira concentração, esteve sempre ao lado da administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra, com a senhora Sequeira, que foi galardoada pela Presidente da Câmara. Teve uma medalha de condecoração. Portanto, é que fez um bom trabalho. Mas admite que o melhoramento da acessibilidade ao Porto possa ser importante, por exemplo, para o que dizia há bocado, para a necessidade de se atrair mais empresas para Setúbal ou não? Claro que se admite e não estamos, nós, o Bloco, de olhos fechados em relação ao progresso, pelo contrário. Pelo contrário, e as tecnologias de ponto. O problema é que isto são interesses particulares de alguns grupos económicos e aquilo que se perde em relação ao Rio e em relação a toda a atividade que vai passar a haver aqui, eu tenho muitas dúvidas, e nós temos muitas dúvidas em termos do Bloco de Esquerda, se isto vai melhorar assim tanto a cidade e os setubalenses, ou se, pelo contrário, vai beneficiar um grupo específico que quer explorar o Porto todo em toda a sua dimensão e, quiçá, daqui por 7 ou 8 anos, quando os problemas políticos estiverem resolvidos, vai alugar a uns turcos ou outros quaisquer para virem explorar. Sobre o Vitória de Setúbal? Sim, é um problema sério há muito tempo e para mim o meu entendimento do Vitória ou de outro clube, do Comércio e Indústria, que são instituições, por tudo o que já fizeram pela cidade e particularmente por se terem substituído às autarquias todas e aos governos, que é dar educação física a esta cidade, que os governos nas escolas não dão de uma forma conveniente. Só isso
já era um marco mais do que suficiente para uma intervenção séria e determinada, sem ingerência na vida coletiva e associativa do próprio Vitória, para a autarquia ter uma posição muito mais clara, sem qualquer tibiezas, desde a primeira hora. Isto não é um problema de promiscuidade entre a política e o futebol. E que posição é que pode então ter um município nessa linha que defende? É um problema que tem que se estudar e tem que se ver como é que não se ultrapassa o que é a independência do próprio Vitória e aquilo que pode ser uma devolução que a autarquia possa fazer a um clube desportivo pelo bem que faz à saúde mental. Mas uma devolução em que é em financiamento, pode recursos ser em financeiros? financiamento ou não, pode ser com outro tipo de apoios. Há muita forma da autarquia, mas sim, também evidente que não vejo uma Câmara Municipal com o dinheiro dos municípios a pagar jogadores de 2 milhões de euros de um contrato. Agora, vejo muito bem a autarquia a subsidiar a ginástica, o vôlei, os iniciados, todas essas atividades a serem subsidiadas. Mas agora não é só isso que estamos a falar de como é que se pode salvar o clube que está... Claro, sim, aí eu tinha que... Vamos ter que estudar conjuntamente com as pessoas. O que eu digo é, se a autarquia ajudar o clube, mesmo agora, na manutenção dessas atividades todas, que é para bem da cidade e que é para bem dos tubalenses, possivelmente alivia a própria carga e despesas do Vitória para depois se concentrar nas outras questões do futebol e de outro tipo. Portanto, o problema é que o que eu não vejo é uma autarquia, seja de Setúbal ou de outra qualquer, a estar a subsidiar um clube de futebol para comprar jogadores a 8 milhões ou 10 milhões, desde que isso seja separado. O negócio do futebol profissional é um negócio do futebol profissional e o Vitória tem todo o direito de ter ou não ter, isso é um problema do Vitória. Agora, todo o outro mundo que é o Vitória, há anos, desde 1910, todo esse mundo pode e deve ser subsidiado, porque isso é um serviço, isto é como eu faço parte da instituição, da questão de equilíbrio. Ok, presta um serviço à Segurança Social. Quem tinha que apoiar estes jovens que o Tribunal retira às famílias e põe em determinadas instituições, quem tem que resolver esse problema é a Segurança Social. Como a Segurança Social não tem estrutura, paga a X por cabeça à questão de equilíbrio para criar uma estrutura, uma casa, um conjunto de técnicos para resolver esse problema. O Vitória é quase que a mesma coisa. É um serviço que faz, de um ponto de vista desportivo, às estruturas que o Estado local e central não tem. Sempre. Por isso, todo o apoio ao Vitória. Não propriamente para a vida do futebol profissional, não diretamente por aí, mas subsidiando todas as outras coisas que são, efetivamente, mais-valia para a cidade, não tenho dúvidas nenhuma. E aí sim, se calhar o Vitória, se tivesse tido essa atitude há muitos anos por parte das autarquias, se calhar hoje não tinha a situação financeira, se calhar. Não tinha a situação financeira que tem, muito, muito má. Agora aqui, neste caso concreto, há que se calhar ver outras intervenções que, fora deste quadro que eu estou a falar, que isto é um quadro um bocado geral, como apoiar um clube da terra. O Vitória, o Comércio e Indústria, os Pelezinhos, os Amarelos, seja quem for. Discute-se neste momento se deve ou não criar uma NUT para a Península de Setúbal. Claro. Acha que é mesmo necessário? Claro, e porquê? Claro. Acho que é vergonhoso aquilo que o PSD fez em 2013, que foi ter juntado os argumentos que agora se vêm falar à última da hora, que era imperioso, não sabemos bem para quê. O desastre está à vista. O desastre de Setúbal, aqui já estou a falar de grande Setúbal, já não é do Conselho, mas Setúbal está da região, mas Setúbal está incluído, tem sido altamente penalizado. Enquanto Lisboa tem, estes relatórios de 2018, tem 117% do PIB em termos de desenvolvimento, Setúbal tem 55%. Isto é escandaloso. De rendimento per capita. Sim, quer dizer, quem é que não vê isto? Estão à espera do quê? Mas que políticos, para não dizer outra coisa, são estes? Depois admiram-se até de que forças mais à direita aproveitem de uma forma populista este descontentamento das pessoas. Setúbal está numa situação de carência absoluta. É preciso aqui a autarquia, com determinação, de exigir ao Poder Central que tome outras atitudes que não tem tomado. Isto não é tudo paz podre. E tivemos calados muitos anos, a região quase calados. Ou se... Diga-se de passagem, se há negociações, e pode haver, e com certeza que há negociações em alguns dossiês, não sabemos. É tudo um bocado, aparentemente, secreto. Acho que isso é não dar contas aos tubalenses do que é que está a acontecer. É não respeito aos tubalenses.
É não considerar que eles sabem, são parte interessante da coisa. Falar em município participado e dizer que todas as decisões, toma-se sério decisões, que as pessoas não são ouvidas, gastas meio milhão de euros numa rotunda em frente ao hospital, ok, não se discute esteticamente essa coisa, mas quer dizer, isso foi o 1%, o 0,1% que se baixou do PIB. É o mesmo valor daquela rotunda. Que se baixou do PIB ou do IMI? Desculpe, do IMI, Sim, da confusão. Que se baixou do IMI é cerca de 400 mil euros. É quanto custou aquela rotunda? Ok, eu não estou a discutir, Setúbal tem que ter mais arte pública. As pessoas não têm que só trabalhar e ser escravos e andarem em transportes tipo zombies de um lado para o outro a produzir. Não, as pessoas têm direito a jardins, têm direito à cultura, águas, ao bem-estar, à cultura, aos frutos. têm direito a essas coisas todas. O problema é as oportunidades. E quando se diz que não podemos, porque o IMI penaliza, quando dizem o IMI penaliza, então a pessoa que compra uma casa, que leva a vida toda, 40 anos, a pagar uma casa, paga IMI, eles dizem, é só um imposto sobre os proprietários. Proprietários? Estão a brincar com isto? Tem uma casa para viver. O problema da habitação, ainda voltando aí, é o problema de... Já não é o problema de não haver muitas barracas. O problema é 3 gerações de famílias a viver na mesma casa. Esse é o grande problema de Setúbal. É que a falta de habitação, que não seja nada durante 20 anos, é que a gente vai aos bairros sociais e está o avô, a mãe e os filhos, com os filhos todos lá metidos dentro de casa, porque não há outra habitação. Se for eleito e se não houver maioria absoluta no Executivo Municipal, está disponível para ajudar a formar maiorias? Desde que seja a favor de Setúbal, dos setubalenses, por propostas concretas, não vejo grandes possibilidades de coligações, não, depende das circunstâncias concretas. Apenas caso a caso. Caso a caso, mas sobretudo que medidas e que coisas concretas estão aliadas a isso. Sim, é para beneficiar Setúbal, é para isto, concretamente, objetivamente, está aqui, começa aqui e acaba aqui. É claro, ok, aí não temos dúvidas nenhumas que estaremos sempre ao lado dos setubalenses. E posso ser acusado de bairrista, sou bairrista, sou de Setúbal, gosto de Setúbal e vejo com grande desagrado o desinteresse, o alinhamento e até o desapego do poder local para com os seus concidadãos. E um bocado de centralismo, um bocado até exuberante em demasia da Baixa de Setúbal, em detrimento de toda uma zona periférica que não tem às vezes infraestruturas mínimas. Tem algum receio de que o caso da deputada Sandra Cunha, que entretanto renunciou ao mandato de deputada quando se soube que estava a ser investigada por ter dado uma morada falsa, alegadamente ter dado uma morada falsa, tem receio que isso possa afetar a sua candidatura ou o desempenho do Bloco de Esquerda aqui em Setúbal? Não, pacífico. É assim, se fez alguma coisa que está mal, funciona, a justiça funciona, que procure, já pediu imunidade, já renunciou ao mandato, portanto, pôs-se em condições da justiça poder tirar o que é necessário tirar. Ela, na altura, explicou ao Ministério Público que lhe pediu justificações, aquilo que foi necessário. Se acharam que não era satisfatório e que precisavam de aprofundar, ok, abdicou. E eu acho que isso é... Na democracia não há dramas dessas coisas. Isso quem quer criar factos políticos desses e de outros, não há. Sim, a justiça, o que é da justiça. E embora a justiça nem sempre seja justa, nomeadamente nas questões temporais. E outras também, mas ok. Nas questões temporais, quando se faz justiça, até pode... Justiça, se fosse feita na altura, quando é 10 anos depois, já não é justiça, já é injustiça. Mesmo que seja justiça. Ok. Mas não tenho nenhum problema com isso, não nos afeta. Ela está, se tiver que ser condenada por isso, por essa omissão, ou por coisa, será. Isso aí não tem. As pessoas têm... Quem anda na vida pública, realmente é como diz lá o César, não chega só a ser. Sério? Tem que parecer sério também. Pelo menos a mulher de César. Sim, claro. Tem que ser e isso... E nós aqui não vacilamos em nada desse tipo de coisas, não vacilamos nada disso. Para mim claro, nem acho que isso vai afetar coisa nenhuma. Ela já foi candidata aqui, mas isso foi porque também a organização lhe pediu para ela vir ser candidata aqui, porque sim acrescentou e trouxe algumas ideias e algumas coisas novas. O que acha de André Martins como candidato da CDU à Câmara? Não sei se...
Eu não conheço particularmente bem a pessoa. Acho que seria um bocado injusto e até um bocadinho da minha parte patético estar para aqui a tecer comunicados ou opiniões, comentários sobre uma pessoa. Eu acredito que esteja numa boa e que sim, que esteja o problema não será dele, o problema será se ele já se propôs fazer a continuidade daquilo que é as políticas anteriores. Portanto, aí sim eu posso questionar se tudo aquilo que se fez era só o que se podia ter feito e se não se podia ter feito diferente e melhor. Melhorar aquilo que está bem e corrigir aquilo que tem estado mal. Portanto, agora, a sombra pessoa em si não seria nada elegante da minha parte estar a fazer... Não conheço sequer. Quanto a Fernando Negrão, que é também uma figura que tem uma história e um passado na política... É quase a mesma coisa. Esse aí eu conheço melhor da vida pública. Mas, quer dizer, acho que também já teve para aí uns episódios que vem cá, dá uma bicada e depois vai comer no prato ao lado, e depois comer no sentido de presta aqui serviço, mas depois vai para Lisboa, depois vai para deputado. Eu não sei, eu defendo muito que as pessoas, a nossa família, é aqueles que melhor estão colocados para nos defender. As pessoas de Setúbal são as que estão melhor colocadas para defender os setubalenses. São os que sentem, os que cheiram, os que ouviram falar nos seus avós, nos seus pais, toda uma vida e toda uma vivência. E isso eu estou disponível completamente. O que os outros quiserem, não me aquece nem me arrefece, nem acho que seja um grande acrescente a Setúbal. As pessoas que vêm como... têm todo o direito, não é? Eu não tenho, porque Setúbal também tem muita gente que veio de outras partes do país, emigraram, os seus pais, e estão aqui e fizeram. Para mim, os setubalenses são todos os que cá estão. Os que trabalham, os que vivem, os que amam mais ou menos a cidade. Esses é que são os setubalenses. Não me interessa se veio do Senegal, se veio da Hungria, se é da etnia cigana. Isso não quer, isso, se vivem aqui, trabalham aqui, contribuem aqui, pronto, para mim são setubalenses. Quer dizer, não há cá, eu não faço essa, nem quero fazer e terei contra a quem faz essas discriminações, sejam eles quais forem. Muito obrigado. Nada. E assim também, muito obrigado pela sua atenção. Voltaremos em breve com outras entrevistas. Até uma próxima oportunidade.